Católico não praticante, desigrejados, são dois termos que a gente costuma se referir para uma mesma coisa. Mas por quê? Muitos cristãos estão abandonando a igreja. No mundo de hoje, há um fenômeno descrito entre os pesquisadores como cristãos indeterminados, pessoas que afirmam uma identidade de fé, mas que se desligaram das estruturas institucionais da igreja, participando cada vez menos da vida comunitária que historicamente definiu o cristianismo. Esses números não são apenas estatísticas frias, eles refletem um deslocamento cultural profundo, onde muitos professam fé em Deus sem buscar a comunhão concreta com outros crentes, escolhendo formas de religiosidade mais privadas, fragmentadas ou pessoais, frequentemente mediadas por conteúdos digitais ou experiências individuais. Mas por que muitos cristãos estão abandonando a igreja? Antes de respondermos se a igreja é importante, precisamos entender por que tantos abandonaram. Um dos principais motivos é porque elas vivem uma fé moldada pelo individualismo moderno. A cultura atual ensina autonomia, autossuficiência e espiritualidade privada. Essa mentalidade entra na fé e produz o discurso, eu e Deus. Contudo, essa ideia não nasce na Bíblia, mas no espírito do nosso tempo. Como vemos em 1 Coríntios 12:21, o olho não pode dizer à mão, nem a cabeça dizer aos pés, não tenho necessidade de vocês. Aqui Paulo está combatendo exatamente a mentalidade da autossuficiência espiritual. A Bíblia não conhece o cristão sozinho, porque o Espírito Santo não forma indivíduos autossuficientes, mas um corpo interdependente. Uma segunda razão é porque muitos rejeitam a autoridade espiritual. Como vemos em Hebreus 13:17, obedecei aos vossos líderes e sede submissos a eles, pois velam por vossas almas como quem deve prestar contas, para que o façam com alegria e não gemendo, porque isso não aproveita a vós outros. A igreja implica submissão, correção e prestação de contas. Muitos preferem a fé sem pastoreio, sem disciplina e sem confronto, mas uma fé que não aceita ser corrigida não busca santidade, busca conforto. Rejeitar a igreja nesse sentido é rejeitar o governo de Cristo exercido por meio dela. Mas calma, não confunde isso com submissão sem questionamento. Afinal de contas, se sua igreja tá caindo aos pedaços e o pastor chega com uma Hilux, tem alguma coisa errada aí. Não vai só aceitar as coisas que ele fala, né? Até porque na Bíblia mesmo fala que a gente vai conhecer os verdadeiros líderes pelas suas obras. Um terceiro motivo desse evento é porque infelizmente muitos foram feridos. A escritura não nega, antes antecipa que existem igrejas e líderes que se afastam do evangelho de Cristo. Como eu já disse antes, há feridas reais e graves, abusos espirituais, manipulação da consciência, legalismo opressor e escândalos públicos. Ignorar essas realidades não é fé, é ingenuidade espiritual. A Bíblia jamais chamou fiel a uma submissão cega, mas a um discernimento responsável. Sabe, o cristão não é convocado a suportar o erro em nome da comunhão, mas a julgar tudo à luz das escrituras. Onde o evangelho é deturpado, a permanência não é virtude, é cumplicidade. O apóstolo Paulo elogia os fiéis que buscam a verdade. Em Atos 17:11, lemos: ora, esses em Bereia eram mais nobres, pois examinavam cada dia as escrituras para ver se as coisas eram de fato assim. A missão do fiel, portanto, não é rejeitar a igreja, mas buscar uma comunidade que se submeta às escrituras, onde Cristo seja o centro, onde a palavra do pastor não seja o veredito final, a palavra seja uma regra e caminhe com a verdade. Um outro motivo é porque muitos infelizmente trocam a igreja por uma experiência. Hoje em dia tá cada vez mais comum fazer show, né? Em Atos 2:42, Paulo diz: e perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. O texto descreve o padrão normativo da igreja primitiva, não algo opcional. Muitos não rejeitam a fé, mas a institucionalidade. Preferem conteúdos, cultos online, podcasts, livros, tudo isso edifica, mas nada disso substitui a vida comunitária. Experiência sem comunhão forma consumidores espirituais, não discípulos. E enfim,
o motivo mais comum, porque confundem Cristo com os pecados dos homens. Em Efésios 5, do versículo 25 ao 27, Paulo diz: Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela, para que a santificasse, para apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula nem ruga. Esse texto ensina duas verdades ao mesmo tempo que não podem ser separadas. 1. A igreja é santa por vocação, não por perfeição atual. E 2. O pecado na igreja não anula o amor de Cristo por ela. Muitos se afastam não por rejeitarem a Cristo, mas por se escandalizarem com o pecado de alguns irmãos dentro da igreja. O erro está em esperar a pureza final, onde Deus prometeu santificação progressiva. A igreja é santa por vocação, mas ainda peregrina em sua prática. Rejeitá-la por causa do pecado é esquecer que ela é hospital de pecadores, não assembleia de perfeitos. Daí uma pergunta: você deixa de ir no hospital porque tem doentes lá? Evidentemente que não, isso seria ilógico. Então por que, mesmo assim, você deixa de ir na igreja porque lá tem pessoas que querem se santificar? Bom, agora que eu falei um pouco sobre os motivos de por que muitos abandonam a igreja, eu vou demonstrar por que é tão importante congregar. Congregar não é um hábito cultural, nem uma exigência institucional, é uma realidade teológica. A Escritura apresenta a vida comunitária como parte integrante do agir de Deus na formação do seu povo. E isso é porque Deus nos salva para um corpo, não para um isolamento. Deixa eu explicar melhor. Como lemos em 1 Coríntios 12, o Espírito Santo não apenas regenera indivíduos, ele batiza os salvos em um corpo. A conversão não nos une apenas a Cristo de forma invisível, mas nos incorpora visivelmente ao seu povo. Não existe cristão bíblico que pertença a Cristo sem pertencer ao corpo. A fé que isola o crente contradiz o propósito da salvação. Um outro motivo do porquê é importante congregar é porque a comunhão é um meio estabelecido por Deus para o crescimento espiritual. Em Atos 2,42, vemos que a igreja primitiva perseverava na doutrina e na comunhão. Esses elementos caminham juntos. O crescimento espiritual não ocorre apenas pelo acúmulo de conhecimento, mas pela vida compartilhada, pelo encorajamento mútuo e pela edificação coletiva. Onde não há comunhão, há estagnação espiritual. É muito interessante ter isso na nossa mente. Afinal de contas, se você ficar sozinho, quem vai apontar o seu erro? Você consegue por conta própria dizer se você está pecando ou não, até nas coisas mais veniais. E é por isso que é importante viver em comunidade, para que a gente perceba os erros um dos outros e amadureça espiritualmente. Afinal de contas, porque a fé cristã precisa de exortação, correção e cuidado. Como lemos em Hebreus 3, do 12 ao 13, o pecado engana silenciosamente. Por isso, Paulo afirma que os crentes se exortem diariamente. A congregação não é apenas um lugar de conforto, mas de confronto amoroso, onde a fé é preservada do endurecimento. A fé que não aceita a correção caminha para o auto-engano. Outro ponto muito importante de congregar é que isso nos guarda da fé consumista. Em Hebreus 10, entendemos que a Escritura não chama o cristão a assistir, mas a considerar uns aos outros. Congregação envolve presença, compromisso e responsabilidade. Onde a fé se reduz a conteúdo, o discípulo se transforma em espectador. A igreja não forma consumidores espirituais, mas discípulos comprometidos. E é na igreja que Cristo governa e edifica seu povo. Paulo fala em Efésios 4, do 15 ao 16, e Cristo é a cabeça. O crescimento do corpo acontece quando cada parte coopera. Fora da vida comunitária, não há ajuste, nem edificação plena, nem maturidade espiritual. Cristo não edifica membros isolados, mas um corpo bem ajustado. Um último e importante motivo do porquê devemos congregar é porque Deus escolheu agir no mundo por meio de um povo organizado, não de indivíduos isolados. A Bíblia não apresenta as boas obras como fruto de iniciativas solitárias, mas como expressão de um corpo que age em unidade. Embora Deus use indivíduos, as grandes obras de misericórdia, ensino, cuidado e transformação social sempre foram realizadas por comunidades organizadas. No Novo Testamento, vemos a igreja cuidando dos pobres, sustentando viúvas, enviando missionários, socorrendo irmãos em necessidade e preservando a doutrina. Não é o crente sozinho que sustenta órfãos, mantém missões, forma discípulos ou preserva a verdade ao longo das gerações. É a igreja enquanto corpo. E assim, eu aposto que você nunca pegou um mendigo e colocou dentro da sua casa e deu banho nele, né? Convenhamos, isso não seria viável. E é para isso também que existe a igreja. Ninguém faz nada sozinho. Você não consegue ajudar muitas pessoas sozinho. Ter uma comunidade nos leva a isso. Espalhar o evangelho, ajudar os pobres e se santificar. Conclusão. Diante de tudo o que vimos, a conclusão não é confortável.
mas é bíblica. Congregar não é opcional para o cristão, não porque a igreja seja perfeita, mas porque Cristo a escolheu como meio pelo qual ele age, governa e edifica o seu povo. A Escritura nunca promete uma igreja sem pecadores, mas promete um corpo em processo de santificação. Nunca promete líderes infalíveis, mas estabelece pastoreio, correção e cuidado mútuo. Nunca chama o crente a uma fé solitária, mas a uma vida marcada por comunhão, submissão à palavra e responsabilidade mútua. É por isso que o Novo Testamento é tão claro em exortar os fiéis a permanecer juntos. Hebreus 10:25, não deixemos de congregar-nos, como é costume de alguns. Antes, façamos admoestações. Note, abandonar a congregação já era o costume de alguns no primeiro século. O problema não é novo, a resposta bíblica continua sendo a mesma. E um ponto muito importante: isso não significa permanecer onde o evangelho foi abandonado. Significa sim discernir, buscar e comprometer-se com uma igreja onde Cristo seja o centro, a palavra seja a autoridade final e a graça caminhe junto com a verdade. A fé cristã não foi feita para ser consumida, assistida ou vivida à distância. Ela foi feita para ser encarnada no corpo, sustentada pela comunhão e moldada no convívio com os outros pecadores salvos pela graça. Por isso, o chamado final não é a instituição, não é a placa da igreja que você tá, mas é a obediência. Não é o conforto, mas é a fidelidade. Não é a perfeição, mas a perseverança. Muito obrigado para você que ficou no final desse vídeo. É muito importante refletir a respeito desse assunto, porque muitos têm deixado de congregar. Se você gostou desse vídeo, curte, se inscreve, não custa nada pra você, mas me ajuda muito. E também compartilha esse vídeo com aquele amigo que tá meio afastado. Afinal de contas, esse daí não é um problema novo, né? E a Bíblia já tem resposta pra isso. Muito obrigado e até logo.